Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã sobre o tema Viva em Águas Profundas. Você pode dizer isso comigo? Viver em águas profundas é um dos propósitos de Deus para mim. Preste atenção nisso. A palavra de Deus nos mostra muitos momentos que Deus chama os seus filhos a entrarem nas águas. Entrar nas águas é um convite muito importante, muito necessário e muito digno de ser respondido por cada um de nós. Mas além de entrar nas águas, Pedro foi chamado por Jesus a andar sobre as águas. Nós também somos chamados a permanecer, a viver, a sermos como criaturas familiares a este ambiente das águas, as águas do Espírito. Viver nas águas profundas é a mesma coisa que dizermos viver nas águas do Espírito. Há um pensador dos nossos dias chamado Richard Foster. Ele escreveu um livro chamado A Celebração da Disciplina. E neste livro, Richard Foster escreve a segunda frase, é o próximo slide. Ele diz assim: a superficialidade é a maldição do nosso tempo. Há necessidade urgente de pessoas profundas. Olha o que esse pensador, que não é um pensador da fé, ele fala. A nossa sociedade está tão conformada e tão habituada com o que é superficial, que o profundo passou a ser desprezado. As pessoas estão satisfeitas com coisas superficiais. As pessoas estão satisfeitas com relacionamentos superficiais. As pessoas estão satisfeitas com uma vida superficial. E isso é uma praga. Isto é um câncer na sociedade. Porque viver na superficialidade pode ser simples, pode ser rápido, pode ser prático, pode ser dinâmico. E diga-se de passagem, estamos numa geração fast food, onde queremos tudo rápido e tudo para ontem. Mas viver na superficialidade apresenta muitos riscos, muitos danos, muitos prejuízos. Então, segundo Richard Foster, quando a gente vive na superficialidade, nós vivemos debaixo de uma maldição. Há uma maldição nisto. E a sociedade, ela clama, ela grita, ela pede socorro por pessoas que sejam profundas. Diga comigo, profundas. E aqui eu faço um acréscimo meu, à frase do Richard Foster. O meu acréscimo é o seguinte, a sociedade está clamando por pessoas profundas no seu relacionamento com Jesus. A sociedade clama por pessoas que sejam profundas na sua intimidade com Cristo, no seu conhecimento diário com Jesus, na sua vida prática com o autor e consumador da fé delas. Isso é tão verdade que se você abrir a sua Bíblia em Romanos 8:19, projeta para nós, Samuel, por favor. Romanos 8:19 vai dizer que a criatura ou a criação aguarda com grande expectativa a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. E ouça bem isso, não é qualquer tipo de filho. Porque muitos filhos de Deus estão dando escândalos. Muitos filhos de Deus estão desonrando o nome de Jesus. Muitos filhos de Deus estão blasfemando sobre o nome de Cristo. Muitos filhos de Deus se apostatam da fé verdadeira e genuína em Cristo. Não é qualquer tipo de filho que a criação está aguardando. A criação está aguardando filhos de Deus maduros, filhos de Deus frutíferos, filhos de Deus profundos no seu relacionamento com Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Não é qualquer filho, porque qualquer filho está aí,
os escândalos que, se eu fosse abrir espaço aqui, cada um de vocês teria um escândalo para falar. De alguém que, usando o nome de Jesus, desonrou, apostatou, deu motivo de escândalo, pegou e não pagou, e tal e tal. Não é esse tipo de filho. Romanos 8,19 fala sobre filhos maduros, filhos profundos no seu relacionamento com Cristo. Gente que entende que a fé não é para o domingo. A fé não é para o ambiente de culto. A fé é para o ambiente de segunda a sábado, onde os conflitos vão surgir, onde a nossa fé será testada, onde a nossa paciência será testada, onde as pessoas vão nos amaldiçoar, onde as pessoas vão desejar o pior para nós. É nesse ambiente que a nossa fé é testada. Isso aqui é o céu, irmão. Isso aqui para nós é céu na terra. Igreja reunida, todo mundo sentadinho. Se você pudesse ter essa visão daqui para aí, é uma coisa linda, irmão. Todo mundo bonitinho, as famílias, tal, as crianças descem para o ministério infantil, o nosso time de adolescentes é ministrado no level up. Isso aqui é lindo, isso aqui é céu na terra. Agora, a fé testada mesmo é de segunda a sábado. É quando você enfrenta o problema lá na sua casa, no seu trabalho. Aí você vai revelar, escute bem, é nesse momento que você revela o quão profundo você é no seu relacionamento com Jesus. É nesse momento. É nesse momento que as suas raízes são expostas. É neste momento que o seu coração é exposto. Então, Richard Foster traz para nós um pensamento profundo sobre o que é superficialidade e o que é profundidade. Dito isto, eu quero ler um texto da palavra, Ezequiel 47, do versículo 1 ao 5. É uma leitura um pouquinho extensa e eu vou pedir aqui a gentileza da sua paciência de tentar acompanhar-me palavra por palavra desse contexto. Ezequiel 47, do verso 1 ao 5. O texto diz assim: o homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía a água que corria na direção do leste, pois o templo dava de frente para este lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então, o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte, me levou pelo lado de fora até o portão da parte leste. Um riacho saía ao lado sul do portão. Verso 3. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza, para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aonde, gente? Aos tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até onde, gente? Mais 500 metros, e a água chegou até onde, igreja? Finalmente, mediu mais 500 metros, e o rio foi tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser por nado. Esse texto que nós acabamos de ler é um pequeno recorte da visão profética que Deus entregou a Ezequiel. E essa visão profética falava sobre o estado de Israel naqueles dias e o nível de restauração que Deus queria conceder à nação. No texto que nós lemos, é nítido que acontece um movimento de perda de controle. Diga isso comigo: o homem perdeu o controle. Quem é esse homem? Na ocasião, Ezequiel. Ezequiel ele é abordado por um outro homem. Esse homem tem uma vara de medir. Ele media 500 metros e levava Ezequiel a um nível de profundidade. Mais 500 metros e levava Ezequiel a outro nível de profundidade. Mais 500 metros e, por fim, o texto diz que Ezequiel foi coberto, submerso. Era uma quantidade de água tão alta que ele não poderia atravessar a não ser nadando. Perceba,
o movimento de perda de controle acontece na vida de Ezequiel para que Deus assuma o controle. Eu vou repetir isso com muita calma. Ezequiel perdeu o controle para que Deus pudesse assumir. Eu acho que você ainda não entendeu. Tem coisas que nós precisamos perder o controle para que Deus verdadeiramente assuma. Então já vai a primeira dica. Para de ficar assustado com coisas que você perde o controle. Para de se assustar fácil. Ai, perdi o controle. E daí? Você já parou para pensar que aquilo que você perde o controle pode ser uma oportunidade para Deus assumir o controle? Tem coisas em nossas vidas que Deus só assume o controle se a gente perder. Não tem como Deus dividir o controle com a gente. E Ezequiel está vivendo uma dessas experiências. Ele só pode viver essa visão, esta revelação profética da água e do mar cobrindo ele, porque ele viveu uma experiência de perda do controle. Ele precisou perder o controle para que Deus assumisse o controle total da situação. Esse capítulo 47 de Ezequiel descreve uma visão de um rio, cuja água era viva, emanava do templo de Deus. A gente leu isso. Esse rio ia crescendo progressivamente. Ele começa com um filetinho de água, um fiozinho de água, e essa água vai aumentando, 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 até se transformar em um grande rio. Esse rio flui na direção do Oriente, diz a Bíblia, trazendo vida ao deserto e vida ao mar morto. Preste atenção nisso. Duas referências geográficas em Israel que demonstram a ausência de vida. Deserto, ausência de vida. Mar morto, ausência de vida. Mas a Bíblia diz que onde esse rio, que fluía da direção oriente do trono de Deus, chegava, o deserto era curado. O mar morto era restaurado e produzia vidas e peixes. Perceba no texto, irmãos, 3 coisas importantes. Primeiro, o nível de profundidade do Espírito. O profeta vai falar sobre águas nos pés, nos joelhos, nos lombos e um rio que cobria ele, que só podia ser atravessado a nado. Isso fala sobre níveis de relacionamento com Jesus que um filho de Deus pode ter. Um filho de Deus pode ser tão superficial, ele tem tanto medo de perder o controle, que ele permite o Espírito Santo controlar ele só até onde ele resiste, até onde ele controla. Um filho de Deus pode ser tão superficial, que ele permite o Espírito Santo dirigir somente até os joelhos, ou seja, onde ele ainda mantém o controle. Ele percebe que a água balançou, mas ele mantém ainda o controle. Outros filhos de Deus são superficiais, mas são mais desenvolvidos, porque permitem a água subir um pouco mais até os lombos. E aí você que foi para a praia, sabe do que eu estou falando. A orientação do salva-vidas é água no umbigo, sinal de perigo. Então subiu até o umbigo, fica de olho, porque a qualquer momento você pode perder o controle. Esse nível aqui dos lombos, a altura do umbigo, é um filho de Deus que permite, que dá espaço, mas ele ainda não quer perder a segurança dele de ter os pezinhos sobre o chão. Ele quer ainda caminhar, ele quer ainda dizer para onde ele vai, ele quer ainda dizer, ó, Espírito Santo, até aqui o Senhor vai, até aqui não e tal. Só que existe o 4º nível, sobre o qual Ezequiel foi coberto. Esse nível, irmãos, a Bíblia diz muito claramente, Ezequiel perdeu o controle. Ele flutuava e ele só conseguia atravessar nadando. Só conseguia atravessar nadando. Então, primeira informação do texto é os níveis de profundidade do nosso relacionamento com Cristo. Segunda informação, esse texto apresenta um chamado. Chamado para quê? Chamado para a gente sair da superficialidade. Um chamado para nos aprofundar na comunhão com Deus. Um chamado para permitir o Senhor controlar
todas as áreas da nossa vida. Posso ouvir um amém? Deus quer controlar a nossa vida espiritual, Deus quer controlar a nossa vida emocional, Deus quer controlar a nossa saúde física, Deus quer controlar as nossas finanças, Deus quer controlar os nossos relacionamentos, Deus quer controlar a nossa vida profissional. Posso ouvir um amém? Amém. A questão não é se Deus quer controlar, a questão é: eu permito Ele controlar? Ou eu ainda estou no controle? Porque o texto de Ezequiel é muito claro, que o plano de Deus é que a gente tire os pés do chão e permita o Espírito Santo nos levar. A terceira informação desse texto é o foco está no fluir das águas. O foco está no avivamento, na restauração, na intimidade com Deus. O foco está em permitir o Espírito Santo desenvolver a obra dele em nossas vidas. O convite, então, é bem nítido. Qual é o convite, irmãos? Deixe a superficialidade e viva a cura que você só alcança na profundidade. Eu vou repetir isso para você bem calmo. Existem níveis de cura que, se você não sair da superficialidade, você nunca terá na sua vida. Há níveis de cura que estão reservados para aqueles que querem mergulhar profundo na presença do Senhor. Há níveis de cura que, se é capaz de Jesus voltar e a gente não desfrutar, porque a gente está com uma mentalidade de superficial e segurança. Ele já prometeu, a palavra dele garante, mas a gente não acessa. Por que não acessamos? Porque queremos ficar seguros. Queremos pisar onde os nossos pés alcançam e onde temos segurança. Porque isso é bom. Então existem níveis de cura, irmãos, que estão reservados na profundidade. Quem está na superfície não vai acessar. O convite é: desfrute do nível de cura que está reservado na profundidade. Interessante que no Novo Testamento, Jesus está ensinando na festa dos tabernáculos, e no versículo 38 de João 7, ele diz as seguintes palavras. João 7, verso 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus se põe em pé e clama, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Verso 38. Quem crê em mim, eu estava lendo o 37 Samuel, desculpe. Quem crê em mim, verso 38, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Há algo de Deus que nós só vamos acessar se nós aceitarmos o convite de Jesus para viver na profundidade. As profundezas. Num relacionamento de dependência, onde a gente vai até Ele, bebe dele, e esses rios de águas vivas correm, eles brotam do nosso interior. Para o cristão, irmãos, esse relacionamento fala de vida, de cura, de paz, fala de prosperidade, e tudo o que alcança ao redor da sua própria vida ser tocado por essa vida que flui do trono de Deus. Os níveis mais profundos exigem 3 coisas. Primeiro, para viver em níveis mais profundos, eu tenho que entender que profundidade exige entrega. Não há profundidade, eu não acesso a profundidade se eu não estou disposto a fazer entregas. Entregas. E a entrega a qual eu me refiro aqui, não é um momento, tá, irmão? Por exemplo, você se entrega aqui no culto de domingo na hora de adoração. Que bom que você faz isso é extraordinário, poderosíssimo. A gente movimenta os céus com a nossa adoração, isso é muito bom. Mas a entrega da qual eu me refiro não pode se resumir ao culto.
é uma entrega que tem que estar transportado para o seu viver diário. Eu não falo de uma entrega que é um momento, eu falo de uma entrega que é um estilo de vida. E uma entrega de estilo de vida envolve 3 coisas. Quem está anotando, escreva: confiar, renunciar e descansar. Diga isso comigo: confiar, renunciar, descansar. Confiar no quê, pastor? No direcionamento de Deus, deixando de lado o meu próprio entendimento. Renunciar o quê, pastor? Renunciar aos meus desejos egoístas, os nossos desejos egoístas, seguindo a vontade de Jesus. Descansar no quê, pastor? Descansar na certeza de que Ele cuida de todas as minhas necessidades. O que é viver uma entrega? É viver confiando, é viver renunciando e é viver descansando, acreditando. Olha que o Salmos 37 vai dizer no versículo 4 e 5. Esse é um dos textos da Bíblia que eu amo. Ele diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Deixa eu te dar uma informação importante, porque tem muita gente que pega esse texto aqui, ó, faz um recortezinho daqueles mandrake. Manja, brasileiro é muito espertão, né? Aí faz aquele recortezinho: olha, Deus vai conceder tudo o que deseja do seu coração. Não é isso que esse texto diz não, tá? Vamos pegar a parte A do versículo? Ele diz assim: deleite no Senhor. O que é deleitar-se? É ter o Senhor como a nossa única fonte de felicidade. O que é deleitar-se? É estar, permanecer em Cristo e ter nele a nossa fonte única e exclusiva de vida, paz e abundância. Quem se deleita no Senhor tem um coração alinhado à vontade de Deus. Quando essa pessoa abre a boca para pedir, ela vai pedir o quê, meu irmão? Senhor, eu quero morar num duplex no Morumbi. É isso que a pessoa vai pedir? Senhor, eu quero tirar férias em Paris. É isso que essa pessoa vai pedir? Não! Essa pessoa vai pedir algo alinhado à vontade de Deus. Quem se deleita no Senhor sabe o que Deus quer. Porque a palavra de Deus revela o que Deus quer. E a pessoa pede segundo a palavra. Ela não pede com foco egoísta. Ela pede segundo a palavra. Então, o Salmo está dizendo: se a gente se deleitar no Senhor, se termos no Senhor a nossa felicidade e prazer, Ele vai nos conceder o que o nosso coração deseja, porque o nosso coração vai estar alinhado com o coração dEle. Aí vem o versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo, de novo. Deus faz tudo na vida daquele que confia e entrega. Deus só tem liberdade de fazer tudo na vida de quem confia e de quem entrega. Então, primeiro ponto, o nível mais profundo, irmão, vai exigir de nós entrega. Então, deixa eu ser sincero aqui, ativar o modo sincerão. Se você é crente de domingo, esquece o que eu estou falando, que isso aqui não é para você. Pronto, falei. Se você é crente de domingo, botar a Bíblia no braço só debaixo do sovaco e vir para a Bíblia, só para a igreja só domingo e abrir a Bíblia e ler a Bíblia só no domingo, esquece tudo isso que eu estou te falando, essa pregação não é para você. Não é para você. Eu estou falando de um estilo de vida de entrega. Estou falando de um nível de comprometimento com Jesus, de modo que a gente tem o nosso prazer nele, como a gente cantou. Se os nossos olhos estão nele, se a gente tem prazer nele, nada mais nos satisfaz. Não é dinheiro, não é fama, não é posição, não é saúde, não é like. É o Senhor que nos satisfaz. Se Ele nos satisfaz, os nossos olhos estão nele, a gente vai se enquadrar aqui no Salmo 34, Salmo 37, verso 4 e 5. Posso ouvir um amém? Amém. Então, primeiro, para viver em níveis mais profundos, é necessário entrega.
Segunda informação, e aí, Samuel, inverte para mim, coloca a informação de número 3. Quando eu entrego e vivo um estilo de vida de entrego, eu vivo frutificação. Frutificação. Olha o que o versículo 6 e 7, do mesmo capítulo 47 de Ezequiel vai dizer. Ezequiel 47, versos 6 e 7. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores de um lado e do outro lado. Ou de uma banda e de outra banda. Presta atenção nisso. Ezequiel foi transportado. Ezequiel era levado porque ele aceitou perder o controle da situação. Ele foi levado. Ele foi transportado de um lugar para outro, de uma posição para outra ali do rio. E ele é posicionado pelo homem em um lugar onde ele consegue ver muitas árvores frutíferas de um lado e de outro do rio. O rio cortava esse bosque, vamos chamar de um bosque frutífero, e ele via, aonde o rio passava, tinha vida de um lado e tinha vida do outro lado. Ele fica impressionado com aquela visão, e esse texto está muito conectado com o que Jesus disse em João 15, verso 5. Porque Jesus diz lá que ele é a videira, e nós somos o quê? As varas, e quem está nele, esse dá o quê, gente? Muito fruto, porque sem ele, nada podemos fazer. Olhando para o rio de Ezequiel 47, Jesus é o rio que corta esse bosque verde, frutífero, produz vida, produz frutos, produz saúde, cura, restauração. O poder do Espírito está rasgando as nossas vidas e nos chamando a viver na profundidade, porque lá na profundidade, irmãos, nós vamos florescer. Nós vamos produzir e permitir Ele produzir em nós os frutos do Espírito. Agora, olha que interessante. Salmos é um livro poético. E o primeiro Salmos que abre o compêndio, o conjunto de Salmos, é o Salmos 1. E logo na abertura de Salmos, olha que expressão interessante aparece aqui. O salmista diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. 2. Antes, tem o seu prazer no quê? E na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. As folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O salmista abre Salmos dizendo que o objetivo de Deus para os seus filhos é frutificação, mediante a estar estabelecido próximo à fonte da vida, que é o próprio Jesus. Em outras palavras, a promessa de provisão espiritual, a promessa de cura contínua para aqueles que são plantados na presença de Deus é uma realidade. Se estivermos plantados, irmãos, a vida do Espírito vai fluir em nós.
Se aceitarmos o convite para irmos a águas profundas, pode se preparar. Níveis profundas de cura vão nos acessar. Níveis profundos de libertação. Níveis profundos de saúde. Níveis profundos de prosperidade. Vai nos alcançar. Mas isso está na profundidade, não na superficialidade. Isso está na profundidade. Igreja, entenda algo. O Pai quer nos tornar altamente frutíferos. Por quê? Porque Deus vai ser glorificado nisso, irmão. Porque nós somos bonzinhos, nós somos filhos de Deus, nós merecemos. Deixa essa conversa boba de lado. Nada a ver com isso. Por que Deus quer nos tornar frutíferos? Porque o Pai vai ser glorificado. Nisto que deis muitos frutos, disse Jesus, o meu Pai é glorificado. Deus quer ser glorificado com o fruto que Ele produzir na sua vida. Mas o fruto que Ele quer produzir não está na superficialidade, você tem que se conectar com a profundidade. E a profundidade exige entrega, exige renúncia. Quem somos nós nesse contexto todo? Os que continuam com medo na superficialidade, dizendo, não, eu quero aqui porque aqui é seguro para mim. Ou aqueles que estão dispostos a ir para a profundidade e dizer, Senhor, eis-me aqui, faz o que tu queres com a minha vida. Faz o que o Senhor quer. Em último lugar, quando nós acessamos esses níveis profundos, além de ter frutificação, nós temos níveis de cura e refrigério para a nossa alma. Olha o que diz o verso 8 e 9 do capítulo 47 de Ezequiel. Verso 8 e 9. O texto diz assim, então ele me disse, estas águas saem da região oriental e descem a campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. Eu vou repetir, sararão as águas, cura nas águas. Versículo 9. E será que toda criatura vivente, que viver por onde quer que entrarem esses dois rios, ou os dois ribeiros, vai viver. E haverá o que, gente? Muito peixe. Porque me fez lembrar a musiquinha que canta no Ministério Infantil. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixe lá em cima, peixe lá embaixo, peixe. É uma musiquinha mais ou menos assim, você vê? Pastor, se for ministrar no Ministério Infantil, Fernando, é uma tragédia. Não me escala, por favor. Senão as crianças vão subir correndo. As crianças de 2, 5 anos. Socorro, papai, mamãe. Está acontecendo. É o bicho, o pastor chegou. Eles vão se assustar comigo. Então, eu não vou, tá, Fernanda? Deixa as nossas irmãs que têm tanto talento, graça e unção de Deus para isso. Mas ele fala que vai ter peixes, vai ter vida no ribeiro, vai ter cura. E onde esse rio passar, tudo, ele vai fazer gerar vida. O rio da vida e da cura é a ação do Espírito Santo. Transformando, irmãos, as áreas secas da nossa vida, as áreas improdutivas, inférteis da nossa vida. A água do Espírito quer tocar em áreas que estão desérticas em você. As águas do Espírito quer penetrar na sua terra e fazer a sua terra ser curada. E sabe o que é tão interessante? Literalmente isso está acontecendo em Israel. O Mar Morto, que é o lugar mais inadequado para viver. Se você pesquisar depois no Google, dá lá uma gugada. Mar Morto produzindo peixes. Sabe o que aconteceu em 2025? Pela primeira vez, o Mar Morto, para se cumprir a profecia de Ezequiel 47, o Mar Morto começou a ter alguns tipos de peixes e de vegetação nascendo no Mar Morto. O Mar Morto, irmãos, está voltando a ter vida. Isso começou agora, em 2025.
Tem alguns relatos já de 2026. Alguns tipos, biólogos do mundo inteiro estão indo para Israel para estudar. Por que que o Mar Morto, que nunca deu vida, agora está produzindo vida? Porque a palavra de Deus não volta para ele vazia. Ezequiel 47 vai se cumprir. E aqui entra eu e você. Se Deus devolve vida ao Mar Morto, Ele vai devolver vida para você também. O que está morto aí? O que está morto aí? O que está paralisado aí? O que você perdeu no meio do caminho aí? A boa notícia é que as águas do Espírito estão fluindo neste lugar. A ressurreição. O Espírito de Deus está pronto para fazer novas todas as coisas. Agora a pergunta é muito simples. E aí, vai querer continuar na superficialidade? E aí, vai querer continuar sendo crentinho de domingo? Pegando na Bíblia uma vez por semana? E aí, vai querer orar só nas suas refeições? E não que seja ruim, que bom que você ora nas refeições, maravilhoso. Mas vai querer orar só nas refeições? Ou você está disposto a mudar o estilo de vida para acessar as águas profundas? Eu termino dizendo que a visão de Ezequiel 47, irmãos, não é uma visão só para Israel. É uma visão para a igreja do Cordeiro também. É uma visão para nós. Simboliza a restauração de Israel, mas também é um tipo da restauração que vem sobre a igreja. O poder de Deus trazendo cura, trazendo vida, trazendo restauração. Por onde esse rio passar, a vida de Deus chega. A restauração e a ressurreição chega. Abacuque capítulo 2, versículo 14. Esse é o último texto que eu leio. E nós vamos adorar o Senhor com uma canção. Abacuque capítulo 2 e verso 14. Palavra do Senhor. Que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Como as águas cobrem o mar, a terra vai se encher da glória de Deus. A terra é uma analogia, é uma metáfora para a nossa vida. Nós somos terra. Nós pedimos, seja feita a sua vontade no céu como aqui na terra. A semente de Deus precisa encontrar uma terra boa para produzir nossos corações. Esse texto profeticamente está dizendo que, irmãos, nós seremos cheios do conhecimento da glória de Deus. Nós seremos cheios. Mas é necessário desejarmos isso. É necessário buscarmos isso. É necessário nos entregarmos totalmente ao mover de Deus e permitir que Ele guie a nossa vida. E pararmos de tentar controlar o nosso próprio caminho. Essa palavra é um apelo para que você, filho de Deus, pare de tentar controlar a sua própria vida. Deus não precisa que você controle nada. Ele quer controlar tudo em você. Ele quer te levar. Ele quer soprar vida. Ele quer te direcionar. Ele quer fazer com que a glória dele preencha a sua vida como as águas cobrem o mar. Então nós vamos adorar a Deus
E eu gostaria que você se colocasse de pé. Obrigado, Jesus. Tu és o rio de águas vivas. Obrigado, Jesus, por nos chamar a águas mais profundas nessa manhã. Obrigado porque somos a tua igreja, o teu povo. Sabe, Senhor, estamos tão cansados de tentar controlar a nossa vida. Estamos tão cansados, Pai. Eu vejo pelos olhos da fé no rosto dos meus irmãos um cansaço. Um cansaço de quem está se esforçando para tentar fazer tudo certinho. Um cansaço de quem está se esforçando por tentar controlar tudo e todos. Mas o convite nessa manhã é muito nítido, é muito claro. O Senhor quer que nós soltemos o controle. O Senhor quer nos levar às águas mais profundas. O Senhor quer que a gente abandone o nosso egoísmo, a nossa própria vontade, o nosso próprio jeito. O Senhor quer controlar tudo em nossas vidas e nós estamos disputando esse espaço com o Senhor. Por isso pedimos, Jesus, tem misericórdia de nós. Perdoa, Pai, essa nossa tentativa insana, louca, de tentar controlar aquilo que nós não sabemos controlar. De tentar controlar aquilo que nós somos incapazes de controlar. E nós, Pai, ao mesmo tempo que nos arrependemos, pedimos, vem com as águas do Teu Espírito. E nos torna essas árvores frutíferas plantadas junto a ribeiros de águas. Senhor, vem produzir a Tua vida em nós. Vem produzir os Teus frutos em nós. Vem produzir aquilo que nenhum homem é capaz de fazer, porque não será na força e nem na violência. Será pelo Teu Espírito, Senhor. Pelo Teu Espírito estabelece novas coisas aqui nessa manhã. Pelo Teu Espírito atraia os filhos da superficialidade para a profundidade. Queremos ir mais fundo. Queremos ir mais fundo. Estamos cansados desta vida rasa. Estamos cansados desta vida superficial. Estamos cansados desta vida monótona. Estamos cansados desta vida de domingo. Estamos cansados, Jesus. Queremos mais. Mais da Sua presença. Mais do Seu Espírito. Mais do Seu poder. Mais da Sua graça, da Sua autoridade. Espírito Santo, convence-nos. E faça-nos, Senhor, perder o controle. Faça-nos perder o controle. A gente não quer ter o controle de nada. E queremos que o Senhor assuma controle de tudo. Porque se o Senhor assumir, a gente confia, a gente entrega, a gente descansa no Teu cuidado. Assume o controle, Jesus. Assume o controle. Se você pode levantar suas mãos em sinal de gratidão a Jesus. O Senhor está confirmando coisas aqui. O Senhor está confirmando direção para pessoas aqui em 2026. O Senhor está trazendo respostas a algumas perguntas aqui. Ouça a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Ouça a voz do Espírito. Solte o controle da sua vida. Deixa o Espírito te levar. Deixa o Senhor te guiar. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Sua palavra. Obrigado, Senhor, pela Sua direção.